Uma boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos e sejam todas bem-vindas para mais um Bora Ler a Bíblia neste dia 29 de junho, finalzinho do mês aí de 2022. Quarta-feira, 8h30 da noite, onde nós vamos ler e estudar Deuteronômio capítulo 14. Portanto, já vão abrindo as Bíblias de vocês, já vão pegando lápis, caneta, régua, tudo que vocês precisam para grifar as vossas Bíblias, para vocês fazerem anotações e, enfim, continuamos aqui na nossa cruzada de fazer a live pelo iPad da minha esposa, porque o meu celular resolveu dar um ruim. Aí, esses dias, ele tá caducando, tadinho. Então, oremos aí pelo celular. Por isso que eu estou sem fone. Talvez o áudio esteja um pouquinho mais com cara de, enfim, com eco, alguma coisa assim. Mas nada que impeça a gente, né, de ler e estudar juntos aqui a palavra de Deus. Antes, então, de começarmos, gente, de fato, vamos fazer uma oração. Vamos convidar o Espírito Santo para estar conosco, para nos dar sabedoria. E, enfim, nós começaremos então. O áudio está ótimo. Que bom, que bom. Então vamos fazer uma oração e nós começamos então o estudo. Oremos. Pai amado e querido, nós somos muito agradecidos, Pai, porque o Senhor já nos concedeu mais um dia aí de muito trabalho, de muito estudo. Um dia que o Senhor nos ajudou aí a vencer desafios. Enfim, estamos aqui nesse momento quase no final do dia já com paz, com saúde, com disposição, Pai, para estudarmos juntos a Tua Palavra. E agora vamos abrir em Deuteronômio capítulo 14. Que o Senhor seja conosco, que o Senhor envie Teu Santo Espírito para nos dar inteligência, para nos dar seu discernimento, sua sabedoria, para que a gente possa entender tudo o que a gente vai ler e estudar aqui. Seja com todos aqui que estão acompanhando ao vivo, seja no Clubhouse ou aqui no Instagram, seja também com os que estão acompanhando a gravação. Tudo isso te pedimos e agradecemos, por amor do seu santo nome. Amém. Tudo bem, gente. Deuteronômio capítulo 14. Vamos lá. Ontem foi um capítulo, né, para quem acompanhou, um capítulo bem pesado, né, falando sobre adoração a outros deuses e qual deveria ser o procedimento quando aparecer alguém do meio do povo de Israel ali, enfim, incentivando as pessoas adorarem outros deuses no meio do acampamento israelita. A gente discutiu ontem, enfim, as implicações, discutimos ali o que poderia significar, ou de onde viria a lógica, enfim. Se você perdeu de ontem e tiver interesse, revise ontem, escute, já está no nosso canal no YouTube, e dentro em breve eu colocarei também no nosso canal, no podcast do Spotify. Capítulo 14, então. Vamos começar a ler. Agora ele vai entrar aqui nos assuntos, vai falar sobre animais puros e impuros e vai falar sobre a entrega dos dízimos. Antes da gente ler, né, e eu quero ler assim mais numa tacada só, queria explicar algumas coisas. Primeiramente, vão ter dois... enfim, quando o assunto é alimentação, é muito controverso, né? Muita gente fala muita coisa e cada um, né, segue ali, interpreta do jeito que acha que pode interpretar, com relação principalmente à alimentação e, enfim. Quando nós vamos aqui na leitura, nós vemos a instrução de Deus com relação à alimentação e eu, Gustavo, pastor Gustavo Ferelli, sigo isso aqui estritamente. Por mais que, enfim, não faça sentido, né, na nossa cabeça hoje, tipo, pastor, não tem nada a ver mais comer tal carne, enfim, ou comer outro tipo de coisa, que sei lá o quê. Eu escolho seguir isso aqui. E muitas pessoas que vêm falar comigo sobre a questão da alimentação, eles vêm falar comigo sobre principalmente aquela
passagem lá na frente, quando Pedro, né, tá lá e recebe a visão do cesto cheio de animais impuros e Deus pede para comer e Pedro nega 3 vezes, fala assim, não, e aí a voz fala, não descarte o que Deus tornou puro. Só que aí, quando a gente veio, eu já expliquei isso, e nós iríamos estudar, já estudamos, vamos estudar mais para frente de novo, quando chegar lá na frente, que naquele contexto, que Deus dá aquela visão do cesto cheio de animais impuros para Pedro comer. Ele estava falando a respeito dos gentios. Ele estava falando a respeito de pregar a palavra para as pessoas que não eram do povo judeu. Que deve fazer o que Deus tornou puro, né? Ou seja, não tinha nada a ver com o contexto de alimentação em si. Pode argumentar com qualquer outra coisa, de qualquer outra forma, mas eu já digo que o que vamos ler aqui agora, eu sigo e vivo muito bem sem nenhum desses animais aqui que falam, que Deus fala que não é para comer. Fique aí a seu critério, fique aí ao que você acha, fique aí o que você pensa. Eu recomendaria fortemente seguir essa dieta. Enfim, vamos começar a ler aqui, que tem alguns detalhezinhos interessantes no começo, olha só. Então vamos lá. Deuteronômio, capítulo 14, verso 1. Na minha Bíblia, que está na Nova Versão Internacional, começa assim. Vocês são os filhos do Senhor e o seu Deus. Não façam cortes no corpo, nem rapem a frente da cabeça por causa dos mortos, pois vocês são povo consagrado ao Senhor, o seu Deus. Dentre todos os povos da face da terra, o Senhor os escolheu para serem o seu tesouro pessoal. Aparentemente, os povos com quem eles iriam entrar em contato quando eles entrassem na terra prometida, eles tinham esse costume de se cortar e rapar a cabeça, aqui ele fala, né, a frente da cabeça, com relação aos mortos. Primeiro, de luto e adoração também a mortos. Eles cultuavam os mortos. Então, existia também essa grande preocupação, e eu lembro que eu falei para vocês ontem, eu bati muito nessa tecla e fique bem claro. O grande objetivo de Deus era fazer o povo de Israel desaprender todas as porcarias que eles tinham aprendido no Egito, com relação à adoração a outros deuses, com relação a práticas que para Deus era detestável. E Deus estava reeducando o povo para quando eles entrassem na Terra Prometida, eles entrarem em contato com os povos pagãos de lá, eles fossem um modelo a ser seguido. E quando os povos olhassem, já saberiam distinguir de cara. Ó, aquele povo ali é o que adora o Deus Yahweh, é o que adora o Deus que libertou eles do Egito. Então, assim, era como se era Deus colocando a marca dele. E ele fica muito claro e evidente isso no final do verso 2, que ele fala assim, dentre todos os povos da face da terra, o Senhor os escolheu para serem seu tesouro pessoal. O Senhor escolheu eles para ser o tesouro pessoal. E como esse tesouro deveria ser o exemplo. Então, por exemplo, nessa prática aqui de fazer corte no corpo e rapar a cabeça, além de luto, envolvia também a própria veneração, adoração desses mortos. Então, não fazia muito sentido eles adquirirem esses costumes pagãos, sendo que eles eram para ser realmente a luz do mundo. Era para eles serem um exemplo a ser seguido por todos os outros povos, e não eles seguirem exemplo dos outros povos, como infelizmente acontece mais tarde, e nós iremos ler nos próximos livros lá os profetas e tudo mais. Verso 3. Não comam nada que seja proibido. Proibido. São estes os animais que vocês podem comer. O boi, a ovelha, o bode, o veado, a gazela, a corça, o bode montês, o antílope, o bode selvagem e a ovelha montês. Vocês poderão comer qualquer animal que tenha o casco fendido e dividido em 2 unhas e que rumine. Contudo, dos que ruminam ou têm casco fendido, vocês não poderão comer o camelo, o coelho e o rato silvestre. Então ele dá aqui as exceções. Deus aqui é bem específico, né? Muito interessante. Embora ruminem, não tem casco fendido, são impuros para vocês. O porco também é impuro, embora tenha casco fendido, não rumina. Vocês não poderão comer a carne desses animais, nem tocar em seus cadáveres. Verso 9, de todas as criaturas que vivem nas águas, vocês poderão comer as que possuem barbatanas e escamas. Tem que ser os dois juntos. Mas não poderão comer nenhuma criatura que não tiver barbatanas nem escamas. É impuro para vocês. Vocês poderão comer qualquer ave pura, mas estas vocês não poderão comer.
Aí vai trazer uma lista aqui de um monte de animal, de aves, ó. A águia, o urubu, a águia marinha, o milhafre, eu nem sei o que é o milhafre, qualquer espécie de falcão, qualquer espécie de corvo, a coruja de chifre ou também o avestruz, né, em outras versões, a coruja de orelha pequena, a coruja orelhuda, que é a gaivota, né, possivelmente a gaivota também, qualquer espécie de gavião, o mocho, o corujão, a coruja branca, que seria a gaivota, a coruja do deserto, o abutre, a coruja pescadora, a cegonha, qualquer tipo de garça, a polpa e o morcego. Todos esses proibidos. Ó, gente, você que queria comer morcego aí, não pode. Verso 19. Todas as pequenas criaturas que enxameiam e têm asas são impuras para vocês, não comam. Abelha, besouro, todos esses insetos que funcionam como enxame, olha que doideira, né? São impuros também. Mas qualquer criatura que tem asas, sendo pura, vocês poderão comer. Não comam nada que encontrarem morto. Vocês poderão dá-lo a um estrangeiro residente de qualquer cidade de vocês, e ele poderá comê-lo. Ou vocês poderão vendê-lo a outros estrangeiros, mas vocês são um povo consagrado ao Senhor, o seu Deus. Não cozinhe o cabrito no leite da própria mãe. Então Deus aqui tinha obviamente, de novo, repetindo, Deus tinha um propósito claro. O povo de Israel era o povo escolhido a dedo por Deus para ele ser o representante de Deus na terra. Por isso que tinha todas essas condições, principalmente quando eles entrassem ali na terra prometida. E não existe em nenhum momento, em nenhum lugar da Bíblia em que essas leis sobre a alimentação sejam, né, revogadas ou alguma coisa assim. Não existe em nenhum momento. Mas quando Jesus morre na cruz, aquela velha história de que ele derrubou todas as leis, derrubou todas as... Não. A gente pode discutir isso mais pra frente, quando a gente falar de lei e graça, como nós já discutimos também. Mas não dá muito suporte a essa teoria aí de que, né, enfim, que eu acabei de falar, que foi tudo anulado na cruz e tudo tá liberado agora, tudo me pode, eu posso qualquer coisa. Não é bem assim. Agora vai falar sobre a entrega dos dízimos, e aqui é muito interessante também, olha só. Separem o dízimo. Lá, imagina, a fonte de renda deles era o que eles produziam da terra. Então o dízimo aqui estava vinculado a toda a produção, tudo que eles herdavam da terra, eles separavam o dízimo. E aqui ainda dá umas condições especiais para eles celebrarem essas primeiras colheitas e o dízimo. Olha que interessante. Separe o dízimo de tudo que a terra produzir anualmente. Então, uma vez por ano. Comam o dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite, a primeira cria de todos os seus rebanhos na presença do Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher como habitação do seu nome, para que aprendam a temer sempre o Senhor, o seu Deus. Então era para comer ali, provavelmente, na entrada da tenda, do tabernáculo, ou depois, quando eles entrassem na terra prometida, próximo ao santuário, ao templo. Então seria uma coisa estritamente religiosa ali, para eles celebrarem que é Deus que provê, é Deus que faz a terra ser fértil, é Deus que faz os frutos crescerem. Tudo vem de Deus. E o dízimo ali era para relembrar que nada era deles e que eles estavam só administrando. E nós também hoje funciona isso. Tudo que nós temos não é nosso. Você pensa aí que está trabalhando, que está ralando, e está conseguindo o seu próprio dinheiro, que você é dono do seu próprio dinheiro, dona do seu próprio dinheiro. Não. Deus é dono de toda a prata e todo ouro. Ele simplesmente concede a nós essa mentoria, ele deixa a gente administrar as coisas dele, tanto os bens materiais que nós temos, quanto a nossa terra. Isso remete lá ao Jardim do Éden. Relembrando, quando Deus estabelece o homem e a mulher no Jardim do Éden, o Jardim do Éden não era deles, mas era para eles administrarem, era para serem mordomos. Daí que vem a palavrinha, quando a gente vê nos meios aí de igrejas, meios igrejísticos, que fala de mordomia. Mas o que é a mordomia? É essa realização, é essa noção nossa de que tudo que nós temos não é nosso, é de Deus. E Deus simplesmente concede a nós esse tempo para nós administrarmos o que é dele. Então os bens materiais, Deus pede o dízimo. E a gente vê a noção do dízimo aqui, mas aqui não é o primeiro lugar.
Nós estudamos em Gênesis que Abraão, lá atrás, mais de 400 anos antes, já tinha devolvido o dízimo para Melquisedeque. O dízimo já era uma instituição já instituída por Deus há muitos e muitos e muitos anos. E aqui Deus dando instruções sobre como o dízimo deveria ser devolvido ali com relação aos cereais e tudo mais. Verso 24. Mas se o local for longe demais, o local para vocês irem, né, escolhido lá, o templo e tudo mais, e vocês tiverem sido abençoados pelo Senhor, o seu Deus, e não puderem carregar o dízimo, pois o local escolhido pelo Senhor para pôr ali o seu nome é longe demais, troquem o dízimo por prata e levem a prata ao local que o Senhor, o seu Deus, tiver escolhido. Ou seja, vende o que vocês conseguiram desse dízimo, pega o dinheiro e leva ao local escolhido. Com prata, compre o que quiserem. Bois, ovelhas, vinho ou outra bebida fermentada ou qualquer outra coisa que desejarem. Então, juntamente com suas famílias, comam e alegrem-se ali na presença do Senhor, o seu Deus. E nunca se esqueçam dos levitas que vivem em suas cidades, pois eles não possuem propriedade nem heranças próprias. Ao final de cada 3 anos, tragam todos os dízimos da colheita do 3º ano, armazenando-os em sua própria cidade, para que os levitas, que não possuem propriedade nem herança, e os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem na sua cidade venham comer e saciar-se, e para que o Senhor, seu Deus, abençoe todo o trabalho de suas mãos. Olha que doideira isso aqui no final. A preocupação do dízimo também, existia uma preocupação social. Deus fala que no 3º ano, e vale a gente lembrar aí, e já encerrando aqui o capítulo de hoje, existia a lei de que cada 7 anos a terra descansava. Então, você produzia 6 anos, colhendo, plantando. No 7º ano, você não colhia nada, não plantava nada. Descansava a terra. E fazia os ciclos de 7. Lembra? 7, 7, 7. Quando chegava no 7º ciclo de 7, que davam 49, no ano 49 e o ano 50, lembra que era o ano do jubileu, que também descansava toda a terra. E nesse ano do jubileu, no 50º ano, eram desfeitas todas as dívidas. Escravos ganhavam liberdade. Você que teve que vender uma propriedade para você conseguir pagar suas dívidas, era devolvido para você. Imagina isso se acontecesse hoje. Isso era norma de Deus. Ao final desses 50 anos, todas as dívidas de todo mundo eram canceladas. Quem era escravo estava livre. Se o escravo quisesse optar por continuar a ser escravo daquele seu senhor, ele poderia optar por continuar. Se ele quisesse ser livre, ele poderia ser livre. Então, assim, é muito interessante. E aqui a gente vê que nesse específico que a gente leu aqui de Deuteronômio capítulo 14, é que existe a cada 3 anos, eles tinham que guardar esse dízimo a cada 3 anos. Eles guardavam o dízimo na própria cidade, eles não consumiam, eles não vendiam cereais e tudo mais. Por quê? Para algumas coisas. Primeiro, os levitas. Lembrando que os levitas eram todos os que trabalhavam em torno do santuário. Tudo que envolvia o santuário, a adoração, era a tribo de Levi. E os levitas não tinham uma terra dividida para eles. Todas as outras tribos de Israel tiveram um pedacinho de terra quando eles entraram na terra prometida. Menos os levitas. Não tinha cidade, não tinha nada, porque eles não tinham. Era Deus que era o sustento deles. Então, cada 3 anos, todos esses dízimos, imagine, de todos os povos, de todo mundo, eles guardavam nas próprias cidades para alimentar os levitas. E depois ele fala, olha aqui, estrangeiros, órfãos e viúvas. Repito, estrangeiros, órfãos e viúvas. Todos esses eram contemplados por esses dízimos. O dízimo aqui também tem uma função social, função de alimentar aqueles que eram as minorias daquela época. Estrangeiros que viviam ali, queriam viver entre eles, começavam a acreditar e ver que realmente era esse povo aqui abençoado, eu vou acreditar no Deus deles e eu vou seguir o Deus deles. Estrangeiros, órfãos e viúvas. Nós vemos que órfãos, viúvas e estrangeiros são sempre os mais assim marginalizados, entre aspas, os esquecidos até na época de Jesus. Quando vê Jesus lá, sempre o problema, a questão com as viúvas. Quando a gente vê Paulo também escrevendo para as igrejas, questão de ajudar as viúvas, que o povo da igreja não queria ajudar as pobres das viúvas, das coitadas. Enfim,
Nós vemos aqui então que existe essa função, além de nós reconhecermos que, através do dízimo, que Deus é dono de tudo e que a gente só está administrando o que Ele nos dá e nós devolvemos 1/10 para Ele, aqui no capítulo 14, também, dali para frente, o dízimo tinha também, a cada 3 anos, uma função social para alimentar todo esse povo. Alimentar os estrangeiros, os órfãos e as viúvas, que eram normalmente os esquecidos pela sociedade. Então Deus tinha essa preocupação também. Como era o próprio dinheiro dele, né? Como eram as posses do próprio Deus, Deus administra do jeito que Ele quer e Ele queria que fizesse isso. E hoje, então, terminamos o estudo do capítulo 14 de Deuteronômio. Queria agradecer a presença de todos vocês, mas antes de finalizarmos, vamos fazer uma oração e aí sim a gente termina o estudo de hoje. Oremos. Pai amado e querido, a Ti todo louvor, a Ti toda honra e a Ti toda glória. Agradecemos, Pai, por mais esse estudo, onde pudemos aqui analisar alguns aspectos, falando de animais puros e impuros. Muitas vezes, Pai, a gente acha meio sem sentido, a gente quer tentar racionalizar ordens, pedidos e coisas que o Senhor às vezes falou, só que às vezes, Pai, o que o Senhor pede é porque simplesmente o Senhor pede. O Senhor não pede que a gente entenda. O Senhor pede que nós obedeçamos. Que o Senhor dê, Pai, aqui a clareza de espírito, a clareza de mente e sabedoria, Pai, para a gente obedecer. Mesmo não fazendo sentido, mesmo indo contra tudo que às vezes que a gente pensa ou pensou a nossa vida inteira. Que o Senhor nos conduza pelo caminho da lucidez e da obediência, Pai, porque a gente tem visto que amar é igual a obedecer, Pai. Vimos também a questão do dízimo, a preocupação com os órfãos, com os estrangeiros e com as viúvas, relembrando o povo que nada era deles e relembrando a gente também, Pai, que nada do que nós temos é nosso, são todas bênçãos que vêm das suas mãos e nós estamos aqui meros mordomos administrando tudo isso. Que a gente possa entender isso todos os dias, Pai, para que a gente não enche o nosso peito e bata no nosso peito achando que nós somos alguma coisa, enfim, quando que na verdade é o Senhor que é tudo por nós, Pai. Nos dê uma ótima noite de descanso, Pai. Abençoe a todos aqui que estão acompanhando o Bora Ler a Bíblia, ao vivo, e todos que estão acompanhando também a gravação, e seja com todas as famílias que estão aqui representadas. Nos dê uma boa noite de descanso. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos, não porque a gente mereça qualquer coisa, Pai, mas simplesmente pelo Teu sangue derramado na cruz é que nós pedimos e oramos. Amém. Valeu, gente. Queria agradecer aqui a presença de todos vocês. Queria que vamos ver quem está aqui ao vivo no nosso Instagram aqui. A Amanda, a Renatinha, o Pepito com o Ícaro e com a Samara, provavelmente, a Carla, a Tamires, o Samuca, grande Samuca, a Mary. Galera, muito, muito obrigado. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui quem tá no Clubhouse. Vamos ver se eu consigo enxergar aqui como eu acho que não vai dar para eu ver agora. Mas depois eu dou um alô para vocês. Galera, se é a primeira vez que vocês estão entrando, vocês estão vendo isso aqui, nós fazemos isso aqui todos os dias. O Bora Ler a Bíblia rola todos os dias, de segunda a sexta, das 8h30 às 9 da noite, sábados, domingos e feriados, das 8h30 às 9 da manhã. Todos os dias ao vivo, lendo um capítulo, estudando um capítulo da Bíblia por vez. Hoje foi Deuteronômio capítulo 14. Amanhã será Deuteronômio capítulo 15. Amanhã vai ser muito da hora. Amanhã vai falar sobre o ano do cancelamento das dívidas. Pô, quem dera se ainda fosse isso, né? Libertação dos escravos. É o ano do jubileu, que eu já dei o spoiler hoje. Então, se você estiver aí afim, me adiciona aqui nas suas redes sociais, me adiciona aqui no Clubhouse, me adiciona aqui no Instagram. Clica no meu sino do perfil lá da minha bio para você ser avisada toda vez que eu iniciar a live. E aí você vai poder participar com a gente aqui ao vivo e recebendo um alô aí, às vezes perguntando alguma coisa, eu respondendo aí ao vivo. Caso vocês percam qualquer ao vivo, porque enfim, né, nós temos a nossa vida, nosso dia a dia, a correria, nós temos a gravação. Todos os dias eu subo no YouTube e subo também no nosso podcast no Spotify. Beleza, gente? Fiquem com Deus, um grande abraço para vocês e mais uma vez uma boa noite. Obrigado aí pela audiência. Indique o Bora Ler a Bíblia para outras pessoas. Alguém que está querendo aprender ou querer aprender a ler a Bíblia, a começar a desenvolver o hábito de ler a palavra. Vamos buscar a Deus da fonte.
gente pode ler outros autores no dia a dia, a gente pode ler outras fontes, mas a fonte primária é a nossa oração e a leitura da Bíblia, da palavra. Beleza, gente? Todos uma boa noite e até amanhã com Bora Ler a Bíblia, então, Deuteronômio, capítulo 15. Um grande beijo, um abraço para vocês. Valeus e falous!